tens fé nesta vitória? Qual vitória? Nesta demanda, nesta cruzada? Queres a resposta sincera ou a resposta politicamente correta? Não, tudo menos politicamente correto. Quero que dê visualizações para este vídeo. Eu sou mais sincero. A resposta sincera é que acho que é uma causa perdida e que acho que vai acabar mal. E quem é que perde? Deixa-me só dizer, acho que é quem está contra a ideologia de género. E deixa-me dizer-te porquê. Porque eu acho que isto foi implementado durante tantas décadas sem as pessoas se aperceberem. Houve uma aculturação tão grande que é muito difícil combater, a menos que seja com formação e com os órgãos de comunicação social a prestarem atenção a isto e a começarem a fazer um trajeto inverso. A serem isentos. Certo, mas isso eu não acredito que vá acontecer, porque as universidades estão de facto infiltradas com estas ideias. E depois há outra questão. As pessoas qualquer dia começam a ter náusea disto tudo. Esta questão dos quartos de banho, agora para rapazes e raparigas ao mesmo tempo, e os miúdos já começam a filmar as miúdas nos quartos de banho, os pais começam a revoltar-se. Quando as pessoas começarem a perceber que a agenda... Isso é impraticável, isso não faz sentido. Faz parte da agenda da ideologia de género, não tem a ver com direitos individuais. Por isso é que eu estou a dizer, esta questão das agendas é uma coisa muito bem implementada. Por isso é que eu faço uma distinção muito grande entre o que é individual, e aí dou total liberdade e apoiarei com tudo aquilo que possa a liberdade de cada pessoa de ser como quer. Quando começa a passar por uma área, eu dou sempre este exemplo, que é no dia em que as casas de banho forem mistas, e atrás, na altura eu namorei com uma rapariga que tinha uma sobrinha de 8 anos. Dizia, no dia em que atrás da tua sobrinha de 8 anos entrava os jovens de 40 anos, eu não vou ficar confortável com isso. Então, hoje em dia já acabamos, não quer saber. Desculpa, Bruno, mas deixa-me dizer-te só uma coisa. E tu não achas que um transgénero tem direito a ir ao quarto de banho das raparigas porque se sente rapariga? Lá está, isso aí abre aqui, eu sou a favor de que cada um deve se identificar como quer e nós devemos respeitar tudo isso e há uma liberdade enorme. Mas também eu sou capaz de reconhecer que por cada liberdade que eu te dou, vai haver um chico esperto que se vai aproveitar disso. Isso é outra questão. E há não deveres, são há deveres, lá estranhos. está. Se tu estás a dar esses tais direitos, nomeadamente quartos de banho, cuidados de saúde especializados, agora há guiões, há formações para saber lidar com Os guardas prisionais a têm que ter LGBT. formação. Ninguém me ensinou a lidar com idosos, ou com crianças, ou com deficientes. Há coisas que têm a ver com o respeito ao próximo. Não precisa de ser LGBT, seja o que for. Isto estou a falar dos cursos médicos. Porquê? Porquê é que tem de ser assim? Lá está. Direitos implicam deveres. Se eles têm o direito a serem quem dizem que são, então vão ter de ter o direito a ter o mesmo quarto de banho que as mulheres. E, portanto, a questão que eu dizia inicialmente é que direitos trazem deveres e tornam-se opressores. Então, mas podia saber que uma solução de consenso em que havia um terceiro espaço, ou seja... Misto para quem quiser. Eu custa-me um bocado falar sobre isto porque toda a gente fala sobre casas de banho mistas e que é importantíssimo, mas eu não ouço ninguém falar de casas de banho com acessibilidades para deficientes em escolas públicas. Isso não existe, não é um tema... Eu espero bem que existam. Não, infelizmente... Por acaso, acho que evoluímos muito na questão dos quartos de banho. Mas as acessibilidades para, por exemplo, quem tem deficiências motoras são absolutamente ignoradas em obras públicas, mas se calhar uma casa de banho mista já não vai ser ignorado neste momento porque é quase fanatismo. Eu aqui até faço uma ressalva, que eu acho que há ambientes onde uma casa de banho mista, não é que seja benéfico, mas não há problema nenhum. Se tu fores a um concerto, as casas de banho são mistas, mas num concerto tens 40 anos, tens 30 anos, tens 20 anos, ou tens 8. Nos festivais de verão, vão crianças de 16 anos, 17 Modos anos. operatórios. Eu dou o exemplo do Lisboa Comedy Club, que no andar de baixo... Passa publicidade, onde por acaso já atuei algumas vezes, e é uma casa fantástica para quem gosta de stand-up. No andar de baixo, as casas de banho são mistas. E nunca houve qualquer tipo de problema. Por norma, a malta que está nestes ambientes tem uma certa maturidade. Então o que eu digo é, por exemplo, eu faço muita autoestrada à noite, principalmente, tenho espetáculos lá para o outro, ando na estrada. Se tu me disseres que a minha namorada está comigo e ela vai às 4 da manhã numa estação de serviço remota à casa de banho e eu, por algum motivo, não a estou a acompanhar e atrás dela vai entrar um cavalheiro e ela tem de aceitar isto, isso inquieta-me. Mas ela já não é um cavalheiro, não é? Não, pode ser ou não. Se for uma casa de banho mista, pode ser um cavalheiro.
Se for uma casa de banho só para senhoras, pode ser uma donzela também, mas com... Joana, qual é a solução? Como é que se... Ainda bem que me cortaste daqui. Estavas-me há pouco a dizer se eu achava... Primeiro... Uma terceira casa de banho para transgéneros poderia funcionar? Meninos, meninas... E meninos... Eu não consigo dizer não binários. Confesso-te a minha incapacidade e amanhã vou ser cancelado por isto. Porquê que uma criança... Vou ser... Porquê que uma criança ou um jovem que lá está, não está totalmente capacitado para tomar decisões, tem de agora ter um terceiro que ainda lhe faça mais confusão? Para mim é um não assunto. Ou seja... Tens de ter quartos de banho para homens, tens de ter quartos de banho para mulheres. E um menino que não se sinta menino? Vai aonde? Então, e todos os outros que se sentem mal por essa confusão de quartos de banho. Mas queres construir então um terceiro quarto de banho para esses? Não, queria fazer uma pergunta. Mas isso for um quarto de banho para quem não quer saber. Não, mas deixa-me fazer essa pergunta, parece-me importante. Ou seja, eu percebo onde é que tu queres chegar, mas agora vou fazer um bocadinho advogado do diabo, porque isso também é importante. Estivemos todos de acordo, a conversa acaba por ser um bocado monocórdica. Vamos assumir... E se calhar alguns de nós conhecem situações reais, que há um menino que se sente menina e que efetivamente isso o faz sofrer. Ou seja, não é uma percepção, não está equivocado, tem uma disforia. Tem uma disforia de género. Como é que sabes a um menino que o menino tem de facto uma disforia, que isso então, não se vai resolver? Então a partir de que idade é que isso passa a ser aceito como, ok, claramente é isto? Eu não acredito que seja aos 16. Porque essa pessoa ainda nem sequer, do ponto de vista anatómico e fisiológico, está completamente desenvolvida, quanto mais psicológico. Eu, pessoalmente, acho que nem aos 18 anos uma pessoa é propriamente madura. Eu tive já ideias aos 18 anos que não têm muito a ver com aquilo que eu neste momento acredito. Porquê? Porque não tinha algum conhecimento, maturidade. Há coisas que a pessoa só descobre muitas vezes quando começa a ter uma relação também e, portanto, há coisas que só se vão descobrindo com o tempo. Agora, não é aos 16 anos, claramente não é na infância. E o que eles querem fazer é confundir as crianças. É duro. Eu compreendo que uma criança que se possa sentir outra coisa passe por isso. Todas as crianças sofrem de alguma coisa. Ou é do bullying, ou é porque é gordo, ou é porque usa óculos, ou é porque é mau aluno. Cada criança tem o seu problema e nós não vamos arranjar uma solução para esse problema. Normalmente a solução deste tipo de problema está na família. Isso é um facto, não é? É o apoio, é a pessoa saber que é amada incondicionalmente, não é? Portanto, para mim essa questão dos quartos de banho é um não assunto na infância. Mas se dissermos que é um não assunto, a agenda passa. Ou seja, se a pessoa que não concorda, vamos assumir que quem não concorda com a ideologia de género não concorda com esse tema da casa de banho, mas diz, isto é um não assunto, para mim isto não, eu não vou chatear com isso. O quarto de banho é um não assunto e, inclusivamente, a disforia de género não é um assunto a abordar com uma criança com essa idade, porque ela não está preparada sequer para abordá-lo. Mas se nada for feito, é isso que vai acontecer, vai haver casas de banho sem género. E qual é o problema? Não vês problema nisso? Não vejo neste momento problema nisso. Tal como não vejo, por exemplo, e aí tem sempre também de ser os pais, uma criança que tenha outros problemas, está bem, a escola pode dar um certo apoio, mas normalmente são os pais que acompanham. A questão, eu acho, com franqueza, que a disforia de género não é um assunto da infância. É uma coisa que se vai descobrindo, que é um problema, é de facto um problema, mas que se descobre e que se assume, sobretudo na idade adulta. E não se deve estar a confundir, até pelo que eu te dizia. Há muitos adolescentes que não estão confortáveis com aquilo que são, aos 15 anos, por exemplo, e que, à medida que a idade avançam, ficam perfeitamente confortáveis, até quando têm filhos e tudo, naquilo que são e no papel que estão a desempenhar. Porquê é que nós vamos amputar jovens e dar-lhes hormonoterapia numa altura
em que eles não estão ainda preparados, não é? Deixa-me mudar aqui agora para um tema um bocadinho ainda mais difícil, acho eu. E estamos aqui a falar de opiniões, e eu posso ter a minha opinião, naturalmente, independentemente daquilo que seja o que o mainstream diz, associações digam, estamos a falar de opiniões. A minha questão seguinte é um bocadinho, nós que temos filhos somos um bocado bombardeados hoje em dia com isto, não é? De repente chegou a casa e dizem, há não sei quantos géneros, e tem uma lista de géneros, e nós muitas vezes temos dificuldade em acompanhar. São mais de 70. São mais de 70 já? Eu costumo fazer um exercício muito engraçado, sou um pequeno parênteses, que eu abro essa lista junto de colegas meus e digo o nome e digo, o que é que achas que é? É um exercício, isto é horrível de dizer, mas é verdade, é o que eu faço. Tu vais amanhã, não podes sair de casa. Por amor de Deus, ainda bem. Mas a minha questão tem a ver com esta, para tentar explicar ou para tentar desmistificar aqui a questão. A biologia tem 2 géneros, aliás, quando os arqueólogos descobrem... Tem 2 sexos. Essa era a minha questão, portanto, eu vou partir da minha ignorância e tentar, da tua resposta, conseguir um esclarecimento, que é, a forma como eu vejo, há 2 géneros na biologia, o masculino e o feminino, que se dividem, que são assim por cromossomas. Aliás, salvo algumas exceções, certo? Salvo algumas exceções, que são hermafroditas. Aliás, por algum motivo, os arqueólogos, quando descobrem um esqueleto, descobrem um esqueleto masculino ou um esqueleto feminino. Nunca ninguém descobriu esqueletos de outro género qualquer. Mas a agenda não te diz o contrário. A agenda diz-te que tu tens um sexo biológico e depois tens uma identidade Essa era a minha questão. Que é fundada nesse tal sentimento, nessa fé. Essa é a minha questão, é que daquilo que eu vi, e quando eu preparei a nossa conversa, aliás, isto é um tema que também me interessa bastante, há aqui alguma confusão, talvez, ou então eu sou eu que estou a ver mal, entre géneros que são opções sexuais e géneros que são percepções sociais daquilo que a pessoa é ou pensa que é. Espera, entre géneros que são opções sexuais... Vou dar um exemplo. Um assexual é um género que define alguém que não quer ter atividade sexual. Isto para mim é uma opção sexual, não é um género. Certo. E, portanto, acho que há aqui uma mistura de conceitos. Eles confundem-se. Mas isso é intencional. Certo. Repara uma coisa. Eles dizem, nós defendemos, por exemplo, o movimento feminista. Estas agendas são financiadas pelas mesmas instituições. As mulheres, nós defendemos as mulheres contra o machismo, não é? E contra a opressão do homem. Quer dizer, nós estamos no Ocidente, as mulheres já podem fazer escolhas, pelo menos a maioria, claro. Porque é que eles não vão para países islâmicos fazer isso? E defender as mulheres lá? Ou os homossexuais, que lá são muito mais oprimidos. Curiosamente, são as mesmas instituições que defendem a imigração. O que começa a acontecer, ou que não deixa de ser curioso, é que nos países em que tu já tens muito mais avançada a questão da ideologia de género e as questões dos feminismos e assim... O que começa a acontecer é que tu começas, e que tem imigração em massa, como por exemplo no Reino Unido, começas a ter manifestações de pais, que são imigrantes e que são islâmicos, a fazerem manifestações nas escolas contra essas mesmas ideias que são do Ocidente. E aí entra novamente a questão, tu não acabas com uma cultura, tu substituí-la. E portanto, se nós temos uma cultura que é tão interessante, que é a mais avançada de sempre, que se baseia no respeito ao próximo, não é? Porquê é que nós temos de acabar com ela? É que não dá para só querer-se um bocadinho. Tu não podes só querer um bocadinho desses valores, não é? Nós, para defendermos aquilo que somos, temos de defender num todo. Então eu faço a pergunta de outra maneira. E já fiquei um bocadinho esclarecido, mas há aqui uma coisa... Eu queria só dizer que gostamos de ver uma listagem de géneros. Estamos a passar atrás de géneros, tu podes ver. O que é um não binário? Não sei. Eu não ando a estudar. Se é uma coisa em que eu não acredito, tu achas que eu ando a estudar todos os géneros? Não sei, eu não gosto quero muito saber. aqui do género fofo. Estamos agora a passar um género fofo, atenção. Que é alguém cujo género é baseado em fofura ou alguém cujo género é caracterizado por algo... Pá, isto é assim, temos de respeitar. Push, atenção. Caracterizado por algo que a pessoa, género fofo, acredita que se encaixa na definição de fofura. Pá, desculpem lá, eu estava aqui a mexer no telemóvel a mandar isto. Eu não sei se essa fonte Não, por favor. Se tu subires até ao topo... É que até eu estou a ser surpreendida. Não, isto é incrível, isto não para. Isto é uma lista de identidades não binárias, ou seja, está tudo aqui dentro, e começa muito fácil, começa com o não binário, com o género queer, com o avgénero, com o género fluido, que são conceitos que nós já estamos minimamente Eu no outro dia soube que era um cis. Sim. Quando nós começamos a descer, começamos a encontrar coisas... que lá está, eu fico-me pelaquela primeira linha.
do binário, não binário, tudo bem, até aí eu vou. Agora, olha, vai fazendo scroll para onde tu quiseres. Porque estás aculturado numa sociedade com valores judaico-cristãos. Por isso é que faz confusão. Porque eu até digo mas assim, as crianças que vierem a seguir a ti já vão achar isto tudo muito normal. Desculpa, está ali um que é o género de navalha. Primeiro, uma pessoa que diga que é género de navalha, uma identidade rígida que muda de forma repentina. Por exemplo, a pessoa passa um tempo sendo definitivamente maverick, que eu nem sei, deve ser outra coisa, mas depois seu género muda completamente e repentinamente para género neutro. Pá, isto já não é nada. Isto já não é, desculpem lá, isto já não é nada. Ou seja, eu aceito aqueles que eu digo, isto representa alguma coisa. Queres mesmo ir por aí, não queres? Não, eu acho, pá, genuinamente, há coisas que eu digo assim, não, isto quer dizer alguma coisa. Quando tu me dizes género fofo, é pá, porque eu identifico-me com coisas fofas. Pá, desculpa, isto já não é nada. Isto já estamos a entrar aqui. Entrando aqui, e eu percebo esta parte, que embora seja muito perigosa, porque isto... Mas divertidíssimo, nós estamos atenção. aqui os três a arriscar-nos não poder ir a rua amanhã, mas para quem tem filhos, como é que se explica a uma criança que vem da escola a dizer não, há o menino, há a menina e há aqueles que não são nem uma coisa nem outra. E de repente, dizer uma coisa nem outra é uma coisa que não existe, não é? Cada pai vai educar como achar que deve educar. Por isso é que eu sou contra ser o Estado a decidir quem define isso. Por isso é que eu sou contra o Estado, por exemplo, andar a mostrar coisas que são destrutivas até da própria criança. Mas aí vão ter de ser os pais a decidir. Não vou ser eu, não vai ser o Estado. Nós temos de voltar a centrar a ideia, lá está, também na família. Na família, por exemplo, há pouco tempo sabia de uma escola dita laica. Isso que eu achei é o que é verdadeiramente uma escola laica. Lá um assunto na escola e aquela escola e a diretora da escola dizia assim: nesta escola nós temos uma regra. Sexo, política e religião, quando o assunto surge, nós dizemos: falas com os teus pais. Isto é uma escola laica. Aquilo que nós hoje em dia temos não é uma escola propriamente laica ou que não esteja a transmitir questões ideológicas. Está, e não é indoutrinar, quer dizer, é com exercícios, com joguinhos e conversas que são muito mais engenharia social, que é as pessoas começam a interiorizar determinadas ideias, até sem o perceberem, e que depois faz com que tenham determinados posicionamentos. Porque se eu disser que temos de ser tolerantes, quem é que não concorda com que temos de ser tolerantes com as pessoas? Não é? Mas aí eu faço uma ressalva. Eu lembro nos meus tempos de escola, havia uma disciplina que era Educação Moral e Religião Católica. Que não era obrigatória. No meu primeiro ano de escola, era. Não era. No quinto ano, nós não tínhamos a opção de não ir. Eu não frequentei essa disciplina. Na minha escola, toda a gente frequentava o quinto ano. Podes falar com os teus pais, porque essa disciplina não era obrigatória. Tanto que... Não era obrigatória, tanto que eu não frequentei sempre. Não me apetecia. Não? Não. Eu, pelo menos, na minha escola, a minha turma toda, no quinto ano, não teve sequer a opção de dizer que não. Sério. A questão aqui, a mim... Mas olha que eu olho para trás e acho que cometi um erro, por exemplo. Que devia lá ter estado? Devia lá ter estado. Atenção, não fazia mal. Joana, não me iam ensinar coisas más, de certeza. Sim, eu entendo isso, mas só para teres noção de como é que são os jantares de Natal da minha família. Eu sou ateu e a minha irmã foi catequista. Aliás, deu catequese a colegas minhas. Tu dizes, sou ateu graças a Deus. Sim, quase. Estou quase por aí. Não, mas atenção, não estou a dizer que seja mau. É um bocadinho católica a versão de Nietzsche. Sim, atenção, não digo que tenha sido mau aquele ano. Foi um ano engraçadíssimo, tudo mais. Mas lá está, naquele ano, pelo menos nesse primeiro ano, não tivemos opção. A estudar. Sabes que é muito curioso, porque nós temos a ideia de que a fé vem muito pelo sentimento. E a fé pode vir muito pela razão. Não, mas eu separo muito a fé da religião, atenção. Eu tenho muita fé, zero religião. É uma coisa que dava aqui mais um programa. Temos de marcar, Marco, mete já na agenda, só favor. Aí não seria a pessoa certa para falar sobre isso. A questão que eu queria colocar é uma questão que se prende com o seguinte, que é, quando nós temos professores que efetivamente doutrinam e não ensinam, e quando temos uma comunicação social que passa apenas e só uma só mensagem, que é aquela que é politicamente aceita e politicamente correta, isso não vai fazer aquilo que estavas a dizer há pouco, que é a próxima geração já vai achar isto tudo normal e de repente faz a transição sem combate. Voltamos ao início, faltou-lhes a filosofia, faltou questionar. Não, mas a minha questão é que às vezes eles até questionam, mas têm tanto receio de ser postos à parte. Uma criança que é posta à parte sofre horrores. Se calhar sofre mais do que coisas que tivemos aqui a falar. Eu sou da opinião que nós
as crianças têm de se educar para serem fortes e para serem independentes também de pensamento. Não é serem bichos do mato, eles precisam também de ter amigos, mas eles têm de defender aquilo que acreditam de forma convicta. Nós sabemos que esta conversa que temos aqui, que vai dar... eu espero que ponham as pessoas a pensar. Não, eu acho que não vai dar, sim. A ideia é pôr as pessoas a pensar. Há uma política de cancelamento. Aliás, o próprio Miguel Milhão tentaram cancelá-lo e acabaram por fazer aquilo que foi a estratégia publicitária, se calhar melhor que a Prozis teve. A mim já me denunciaram a conta, já me bloquearam a conta, já fui impedido de fazer vídeos. O meu trabalho continua lá. Ou seja, uma coisa é na internet, malta vir, mandava os tomates, não sei o quê. Mas agora, as pessoas ameaçam... Não, mas as pessoas ameaçam postos de trabalho, atenção. E isso é grave. Ameaçam postos, esta gente não sabe... Aliás, esta gente não sabe o limite, porque eu posso combater políticos ou ativistas ou aquilo que aquela pessoa está a representar, que é uma agenda, não estou a falar de combater a pessoa na sua escolha, mas saber um limite. Mas quem está com a agenda tem uma coisa, eles atuam em matilha e por associação. E eles acabam com postos de trabalho e ameaçam pessoas. Já perdeste algum trabalho? Eu não perdi, mas tive ameaças. Tu já perdeste? Não, repara, eu genuinamente, aqui... atenção, não estou a duvidar. O que eu digo é que há muita malta que está em casa a dizer eu acho mal. Não interessa o que é que acham. Eles estão a tornar pessoas fortes. Isso é que eles não percebem. Ouvi aqui na cabine de produção. O tempo. Não, ouvi assim. Eu já conheci pessoas que perderam. Não, eu também. Eu ia falar sobre isso. Desabafo aqui. Aliás, é público. Há um conhecido jornalista inglês que, a fazer uma entrevista na BBC a um não binário, decidiu dizer-lhe, ok, então eu quero que... Eu neste momento sinto-me um pinguim, trate-me por pinguim, por favor, e foi despedido. Não, há muitas pessoas a serem despedidas. Isto é público, eu posso falar sobre isto. Cá em Portugal. Cá em Portugal. Não, começas a ter pessoas com problemas, sim. Processos, por exemplo, eu tenho amigos psicólogos que são contra estas coisas, que já tiveram processos na ordem dos psicólogos. E é um problema. Agora, depois depois preciso perceber quem é que eles conseguem cancelar e quem é que não conseguem. Porque a pessoa pode ser incancelável. E pode até, por uma questão de princípio, e por achar que é o que está... Uma pessoa incancelável é uma pessoa que podem fazer-lhe o mal que quiserem, que ela vai continuar a defender aquilo em que acredita. Então, que não se vai silenciar. É um incancelável. Joana, porquê é que não há mais psicólogos na escola e porquê é que não ouvimos nunca nenhum parecer da Ordem dos Psicólogos sobre esta matéria? Há um silêncio ensurdecedor. É um assunto que não domino, nunca pensei nele. Mas sendo a disforia de género algo que se encaixa no âmbito da psicologia e sendo estes temas de traumas, de crianças em sofrimento, de jovens em sofrimento, muitas vezes âmbito de consultas de psicologia, como é que nós não temos nem mais psicólogos na escola e como é que nós não temos os psicólogos a darem opinião sobre isto? Não sei. Têm medo de ser cancelados? Não sei. Não é um assunto sobre o qual tenha pensado. Embora as escolas, por norma, têm, tanto quanto saiba, recurso a psicólogos. Não estão lá é muito tempo, não é? E mesmo os centros de saúde, as unidades de saúde... Pois eu tenho a tendência a usar os termos técnicos, não é? Os cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários também têm psicólogos, portanto, as pessoas mesmo assim não estão completamente abandonadas. Agora, se as escolas têm psicólogos por pouco tempo ou deviam ter mais, não sei como é que funciona isto. Eu só acho estranho porque quando se fala, por exemplo, de situações como disforia de género, os profissionais que tratam a disforia de género deviam ser atores ativos nessa peça. E eu vejo políticos a falar sobre isso, vejo ativistas a falar sobre isso, mas não vejo as pessoas que efetivamente Eu prefiro que seja a família a tratar disso. Porque a percepção que eu tenho é que mesmo os psicólogos, como quem é contra é cancelado, os outros agem por medo e querem manter postos de trabalho, muitas vezes. E, portanto, não se pronunciam sequer. E mesmo que sejam contra esta questão das crianças terem de decidir, porque é que uma criança tem de decidir logo se é rapaz, se é rapariga, o que o seja? Para já é rapaz e é rapariga porque nasce assim. E, portanto, é com isso que tem de se identificar. No futuro, se tiver algum problema de disforia de género, e não é na infância, aí será uma altura em que se poderá abordar o assunto.
Não numa idade em que ainda se vai confundir. Essa é a minha opinião. Muito bem. Ruben, eu acho que já temos matéria aqui suficiente para não sair de casa durante uma semana. Eu ficava aqui Também mais uma semana. Também eu. Sabes porquê? Olha, eu tenho que agradecer, Joana, porque é muito difícil estarmos aqui nesta conversa e ainda há pouco estávamos num ambiente um bocadinho mais aceso e depois temos a capacidade de rir, mesmo percebendo que não concordamos totalmente, também é bom. É bom e eu agradeço por teres aceito o nosso convite, Joana. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Joana, um enorme obrigado. Obrigada até eu, porque foi eu um sei gosto. que este é um tema que se calhar 99% das pessoas têm imenso receio em dizer o que pensam. E alguns não pensam sequer, pronto. Há quem tenha essa incapacidade e, portanto, um enorme obrigado. Espero que tenha sido uma hora rápida para ti. Foi mais não que sei uma hora. se... Produção, se me devem só confirmar... Foi mais 1h26. uma hora e 26. Não sei se queres dar uma última palavra que eu acho que podias fechar. Houve uma coisa que eu não te respondi, ou pelo menos não desenvolvi, quando tu me disseste se eu achava que era uma causa perdida. Acho que, de alguma forma, é uma causa perdida da forma como a estamos a combater, porque eu acho que isto vai chegar a um processo tal de náusea que as pessoas vão, de alguma forma, revoltar-se. Não vai ser bonito de se ver, é aquilo que eu acho que vai acontecer. Mas enquanto a pessoa vai fazendo a caminhada e acreditando que está a fazer aquilo que está certo, vamos conhecendo pessoas, vamos estudando, vamos aprendendo. Isso, só por isso, já valeu a pena. E valeu a pena ter-te aqui connosco. Ruben, deixo para ti as últimas palavras do dia. Obrigado, Bruno. E vejo-te para a semana. Sim, Bruno, uma vez mais obrigado. Joana, muito obrigado por teres aceito. A vocês agradeço também por terem visto mais esta fantástica entrevista. Já sabem, se gostaram, podem subscrever o canal, podem deixar o like, podem deixar a vossa opinião nos comentários. Nós vamos ler com cuidado. Vais ler também, Joana? Vou. Não é nada, a Joana não vai ler, mas eu vou ler. Então, Vou ler, Joana, vou. vamos todos ler juntos. Por isso, deixem aí a vossa opinião. O meu nome é Ruben Branco, obrigado a todos. Até para a semana.